Olá, querido aluno, querida aluna aqui do Grupo Educacional Favene. Que prazer receber você aqui para mais uma de nossas aulas de História da América 1. E hoje nós estamos com a aula de número 4, que é a aula que nós falamos dos Incas. Teremos a oportunidade aí de aprofundar o nosso conhecimento acerca desse povo tão importante, que trouxe tantas contribuições para a sociedade aqui da América do Sul, por que não dizer? Então, dentro desse contexto, vai ser importante nós estudarmos um pouco mais sobre esse povo. E aí, voltando aí, hoje nós estudamos sobre os Incas e temos aí 3 objetivos de aprendizagem que são importantes. Primeiro, compreender como se constituiu a formação do Império Inca e como se organizavam as esferas política, econômica, social e religiosa, assim como nós já temos falamos aí do Império Azteca, falamos dos Maias, e aí nós tivemos a oportunidade de tocar, de aprofundar nesses aspectos dos povos astecas e maias, mas hoje entraremos nesses aspectos aí dos povos incas e nós vamos perceber que há algumas diferenças que são importantes e que são interessantes nós colocarmos em pauta. Segundo, analisar a cultura inca a partir dos seus costumes, as crenças religiosas, e aí também perceber o seu poder de dominação acarretado aí pela expansão territorial. Olha, para perceber que com os incas aconteceu algo muito parecido com o que aconteceu com os astecas. Astecas esses que dominaram aquela região, dominaram a região principalmente da América Central, boa parte dela, e a mesma coisa vai se dar com os povos incas. Eles vão dominar também boa parte da América do Sul, principalmente se nós levarmos em consideração os países que ficam no entorno da Cordilheira dos Andes. Tá? Isso que eles são chamados de povos andinos. E aí, quando nós falamos de povos andinos, vale destacar que esses povos andinos, obviamente, existe aí uma diversidade, mas o Império Inca acabou absorvendo todos esses territórios. E, por fim, vamos avaliar de que forma a existência desses povos influenciaram as gerações do presente. Tá? Fique atento aí ao seu calendário também, para não perder nenhuma das nossas aulas, porque na próxima aula aí já estamos num assunto novo, e é interessante você ficar aí atento a tudo que está acontecendo. Primeiro, o nosso material aí trata de localização geográfica, e eu trouxe esse mapa para você observar. Você você consegue perceber, inclusive, que a abrangência do Império Inca ela é muito grande. Você aí nós estamos apontando a extensão máxima desse império, até onde nós temos conhecimento. Então você vai ter cidades importantes como a cidade de Cusco, Machu Picchu, Chan Chan, Quito, Cuenca, e tantas outras cidades que são importantes dentro daquele contexto. Então, eles começam a chegar aí nessa região do Vale do Cusco por volta do século XIII depois de Cristo, lá no norte do Equador, e vão se estendendo aí até chegar ao sul do Chile. Vai ser no século XV, aí, entre as montanhas andinas e o Planalto Pacífico, que esse povo vai iniciar a sua expansão territorial e dariam assim início ao que passou a ser considerado um dos maiores impérios aqui das Américas, da América pré-colombiana, vamos colocar dessa forma, antes da chegada de Colombo, vai ser um dos maiores impérios nesse contexto. E aí é interessante nós observarmos isso. Esses povos, eles chegam nessa região em que nós falamos, e aí eles começam a ir para outras regiões, atingindo aí territórios do Equador, do Peru, da Bolívia, do Chile e da Argentina. Ok? Isso é um ponto que nós precisamos destacar. Porém, nós precisamos destacar um outro ponto interessante nisso daqui. Quando esses povos começam a chegar aqui, você não tem uma estrutura imperial, Você não tem uma estrutura imperial como se pudesse perceber em qualquer império. A princípio, essas populações elas começam a chegar e ainda, de forma bem
bem arcaica, eles começam a se organizar ainda em pequenas comunidades. E à medida que eles vão crescendo, eles vão então se tornando um grande império. Uma outra coisa que foi importante, né, foi importante nesse processo, é que estes povos chegam, mas para que eles se tornem um só império, né, os povos incas precisaram começar a sua política de expansão pelo território e de influência também, tá certo? E aí nesse processo de expansão e influência, né, você acaba tendo que né, né, você acaba tendo que desenvolver novas técnicas, por exemplo, novas técnicas de produção de alimentos. Você também vai ter que produzir novas técnicas de guerra para poder conquistar esses territórios, tá certo? Então lembre-se disso. Você fala a princípio de grupos sociais que vão chegando nessa região e então eles começam a se organizar, mas com o passar do tempo eles começam a se tornar, a serem absorvidos, né, pelo Inca, pelo Império Inca aí nesse contexto aí, tá certo? Eles vão ter uma língua em comum, né, e essa língua em comum que eles terão vai ser a, a língua Quichua, né, ou ela vai ser chamada também de Quechua, né, que vai ser a língua que vai ser falada por esses povos. E aí é interessante nós observarmos isso, porque ainda existem povos na região dos Andes, né, dos povos andinos, povos que ainda permaneceram, né, e esses povos eles ainda falam, né, essa língua quichua ou quechua, né, com algumas, lógico, algumas mudanças, né, que foram acontecendo no meio desse processo. E aí, o fato de eles conseguirem expandir, porque olha só, eles chegam no século XIII, a partir do século XV eles começam esse processo de expansão, né, e dominação de outros povos, e a partir desse processo de dominação, a língua ela vai ser importante, certo? Aliás, todo império, geralmente, quando ele se expande, ele vai, nesse contexto aqui, ele vai impor a sua língua aos povos que estão sendo conquistados. Um forte exemplo que a gente pode dar disso, né, são os próprios portugueses que chegam, por exemplo, aqui às Américas, os próprios espanhóis que também vão fazer com que a língua espanhola seja a língua oficial desses territórios. Então, em tese, né, você vai ter essa língua quichua também sendo espalhada por todo o território. Óbvio que no caso dos povos andinos, boa parte dessa cultura e até mesmo da língua que ainda foi preservada, isso se deve ao fato de que muitos desses povos eles viviam em regiões isoladas nos Andes, tá certo? Bom, você já conhece muito bem, né, a geografia da região e inclusive por essa foto aí da cidade de Machu Picchu no Peru, você consegue observar que o relevo dessa região é extremamente acidentado, né? E além de ser um relevo extremamente acidentado, é uma região onde você tem longos períodos de, de, de congelamento, tá certo? De regiões que são congeladas, picos de montes que são congelados. Muitas regiões que, justamente por causa de serem nos altos das montanhas, elas acabam ficando isoladas e conseguindo manter por muito mais tempo os seus aspectos culturais, como a língua e a religiosidade, por exemplo. E até mesmo as formas, as técnicas de produção, muitos desses povos ainda mantêm até os dias de hoje, tá certo? E a língua vai ser um deles. E aí, você vai ter, a princípio, 3 tribos que vão ser aí unificadas sob o poder, né, um poder que é chamado de Manco Cápac, né? E é justamente a partir daí que você começa o processo de unificação. Ou seja, você precisa de um líder, certo? Você precisa de um imperador, uma pessoa que seja aquela que unifique os interesses desses povos, tá certo? Então, Manco Cápac vai ser essa figura que vai fazer esse processo de unificação. Tem um mito, né,
para explicar aí o surgimento desses três povos, né? E esse mito diz que você tem uma lenda ali de uma caverna que fica aí a cerca de 30 quilômetros ao sul do vale. Você tem 4 irmãos que saem, né? Ayarkaki, Ayarkuchu, Ayaralca e Ayarmanco, né? Também conhecido como Manco Capa. Sem pai, sem terras, né? E em extrema pobreza aí, eles teriam migrado por todo o vale sem rumo certo, até que o Ayarkaki, né, voltando à caverna, transforma-se em Huaca, que é um tipo de Deus, né, uma entidade divina que existe ali no local. Né? Então fica aí só, né, os irmãos dele, né, o Ayarkuki, Ayaralca e o Manco Capa, eles acabam sendo petrificados. Mas o último, né, ele vai acabar lançando o seu bastão de ouro ao ar, né, simbolizando com isso o fim da vida errante sem rumo que eles levavam, né? E ele acabaria tomando a sua irmã aí como esposa, né, e vai reunir as populações que estavam dispersas, que viviam na barbárie, né, viviam de forma bárbara no vale, e aí teria dado acesso a formas civilizadas de viver, tá certo? Formas civilizadas, né, e até a ideia de barbárie aí, a barbárie, né, logicamente não no contexto daquilo que os europeus entendiam, mesmo porque os europeus, quando chegam aqui, ainda consideram os povos nativos como um tanto quanto bárbaros, né? São aqueles que são diferentes. Então, quando, né, essa lenda conta isso, que Manco Capa vai, né, diz que ele vai unificar, ele vai trazer essas formas civilizadas de viver, são os padrões, são determinados padrões de uma sociedade agrícola, né, dentro daquele contexto ali, e essa sociedade agrícola precisa se organizar para a produção de alimentos, que precisa se organizar para praticar a sua religiosidade, para praticar a sua cultura, né, desenvolver outros aspectos econômicos e sociais. Então, tudo isso foi importante. Então, nesse mito aí da caverna, vamos colocar dessa forma, né, o Manco Capa vai se tornar, então, o fundador do Império Inca e vai ser esse herói civilizador de toda a humanidade, que é de toda a humanidade. A gente lembra que sempre quando nós falamos dos aspectos religiosos, né, sempre a religião ela está ligada a todos os aspectos, né, a toda a sociedade de uma forma geral. E aqui, né, você vê isso, por exemplo, no cristianismo, em tantas outras regiões onde elas têm essa ideia da missão que precisa ser levada ao mundo inteiro, ou que elas foram feitas para trazer sua influência sobre o mundo inteiro. E aqui, nesse caso, também, esse fundador do Império Inca vai ser esse civilizador de toda a humanidade, né? Então, você vê aí esse mito já tentando apontar como que esses três povos, ou essas três tribos surgiram, né? E a ligação que elas têm. Então, elas vêm de um ancestral comum, e esse ancestral comum, ou de irmãos em comum, por assim dizer, né? E esses irmãos em comum vão ser aqueles que serão os geradores desse povo, que vai se transformar no povo Inca, tá certo? Então, agora, o que a gente sabe de fato é que o poder desses três povos ele vai se demonstrar quando você tem a expansão do território juntamente com a cobrança de tributos, né? Em cima sobre os povos aos quais eles dominavam, né? E aí a gente fica pensando, né, que afinal de contas o que acabou determinando, né, a expansão desses povos para outras regiões, né? Eles perceberem a necessidade, né, de expansão territorial e de conquista de novos povos. E provavelmente, né, isso esteja ligado aos aspectos econômicos. Você ainda tem a pesca, né, a coleta, e tem a produção agrícola, que são importantes aí. Você tem também, né, você tem aí uma necessidade de busca de melhores territórios para a produção, também a necessidade de ir, né, para regiões onde você tivesse aspectos topográficos e até aspectos climáticos diferenciados para produzir uma diversidade de produtos, né, para não ficar
dependendo somente de uma cultura agrícola, mas que você pudesse expandir esse processo. Né? Tanto que a gente observa aí, por exemplo, ó, a produção de milho, né, em regiões mais baixas, a produção de batata em regiões um pouco mais altas e também as áreas de pastagem que são importantes. Né? Você vai lembrar aí que um dos animais que foram domesticados por esses povos foram as lhamas. Né? E até hoje, quando você viaja para territórios como o território do Peru, por exemplo, Bolívia, e você vai para, né, você tem contato com essas comunidades ou com esses grupos descendentes dos povos indígenas da região, eles ainda utilizam esse animal para que eles possam fazer aí, né, por exemplo, deslocamento de cargas de uma região a outra, né, e até utilizado mesmo, né, são domesticados utilizados para o consumo. Okay? Então, a necessidade de expandir, né, expandir esses territórios justamente para melhorar a produção agrícola vai ser importante aí nesse processo, tá? Você vai ter esse processo de expansão que vai começar sobre os Chancas, né, que eram um dos povos que viviam aqui. Isso vai acontecer na primeira metade do século XV, e aí com essa derrota você vai né, a derrota dos Chancas, os outros povos eles vão perdendo força, né? E com essa perda de força você vai ter o fortalecimento dos Incas aí e eles vão aproveitar justamente desse enfraquecimento para que eles pudessem dominar essa região e unificá-la, né, sob o mesmo governo. Então você tinha uma comunidade ali que era uma comunidade familiar, que eles chamavam de Aiuli, que era, né, estava ali dentro da sociedade, tá? Desculpa, dentro da sociedade Inca. Então, você tem comunidades familiares ali de produção agrícola que eram chamadas de Aiuli, né? Então, elas produziam para todo o coletivo, né? Para toda a comunidade, olha só. Então, aqui não é a ideia de aquilo que se é produzido é para o meu bem próprio, para o meu próprio enriquecimento, né? Mas é uma produção que está sendo pensada para atender às necessidades de toda aquela comunidade. E esses Aiuli, eles também são liderados por um chefe, né? Por um chefe local de cada uma daquelas aldeias, de cada uma daquelas comunidades, que eram chamados de curacas, né? Que eram esses chefes locais. E esses curacas, nessas comunidades, estavam subordinados ao curaca superior, que era o que de fato nós chamaríamos talvez aí de imperador. Né? Então esse chefe, que era o curaca, que era o chefe local, ele tinha que cuidar da organização da produção agrícola, né? Manter a segurança dos aiuli, né? Dos diversos aiuli, também cuidar da alimentação de órfãos e também das viúvas e também tantos outros desprovidos que você tinha ali. Né? Então, pessoas que passavam, que tinham condições econômicas complexas, eles também eram atendidos. E aí você tem uma outra questão, né? Você tem, dentro da realidade dos povos incas, aquilo que nós chamamos de trabalho compulsório para fazer essa economia funcionar, tá certo? Então, quem fazia parte desse povo, ele já tinha um entendimento que, em determinados períodos do tempo, ele precisava trabalhar na lavoura, por exemplo, para produzir alimento para todo mundo, mas ele também precisava trabalhar na construção na construção de cidades ou até mesmo na construção de palácios quando havia necessidade disso. Então, isso vai ser importante. O trabalho compulsório funciona aqui nesse contexto, tá certo? E, inclusive, esse trabalho compulsório que era realizado pelos povos locais, depois, quando os espanhóis chegam, né, eles vão, inclusive, utilizar desses trabalhos compulsórios para utilizar como base para o tipo de trabalho também que eles teriam aqui. Tá? Então, eles vão utilizar os povos nativos justamente para poder, e até utilizar essa estrutura de trabalho para poder conseguir
obter a maior parte de lucro possível, né? Principalmente se nós lembrarmos dos espanhóis, e aí eu volto para lá, acho que na primeira aula eu falei com vocês que, óbvio, né, o principal interesse dos povos europeus era chegar até as Américas e conseguir o máximo possível de ouro, né, de metais preciosos aqui nas Américas, ok? Esse é um ponto. Agora, uma outra coisa que nós precisamos ter em mente é que isso só vai ser possível com o trabalho dos povos nativos, mesmo porque eles são aqueles, né, que têm conhecimento de onde esse ouro pode ser retirado, né? Você tem os incas também, eles não vão ter um tipo de escrita elaborada, né? Quando você olha para os povos astecas, por exemplo, a escrita deles é um pouco mais complexa, mas eles têm eles utilizavam lá para poder registrar os acontecimentos da sua sociedade, aquilo que é chamado de quipo, né? Você tinha uma espécie de nós e cordas de lã, então eles conseguiam contabilizar os tributos. Inclusive nas aulas de matemática, né? Nas aulas de matemática, os professores utilizam muito o quipo para poder, né, principalmente ali no sexto ano, né, quando os professores estão começando a trabalhar com os alunos, os professores de matemática, eles começam justamente com essa atividade, que é a atividade dos quipos, onde você usa uma série de cordas e uma combinação dessas cordas que ajuda no processo de contagem, né, de alguma coisa. No caso aqui, eles contabilizavam com isso, por exemplo, os tributos, a quantidade de produção agrícola também era colocada, né, a quantidade de mercadorias, né, as entradas e as saídas. Então, a utilização do quipo era importante para isso aí também. Até mesmo o recenseamento da população, para saber quantas pessoas tinham, né, para ver se os impostos, por exemplo, estavam sendo arrecadados da forma correta, a quantidade de animais que você tinha para utilização no trabalho, né, e para o alimento nesse contexto, né? Então, tudo isso é importante, tá? Então, dentro dessa sociedade, todo esse processo de né, você não tem uma escrita complexa, mas a contagem vai ser importante, né? Mesmo porque nessas sociedades antigas, você não vai ter, aliás, você vai ter sempre a cobrança do calendário, aliás, a cobrança de tributos naquele contexto. O calendário deles está intimamente ligado à ideia das colheitas e da religiosidade deles. Olha, lá na página 58 do seu material, você consegue perceber isso, né? Eu não coloquei aqui no slide, mas você pode dar uma olhada aí, mas o nosso material ele fez uma analogia interessante tanto do calendário gregoriano, que é o que nós utilizamos, né, comparado ao calendário dos povos incas, né, dos incas aí no contexto. Então você acaba percebendo, por exemplo, olha, que o mês de janeiro para eles, né, que para nós seria início, né, você tem início do ano, eles chamavam lá de Hútil Pacói, né, e era aí aquilo que eles chamavam de pequena colheita. Aí no mês de fevereiro, Ratum Pocói era chamado da grande colheita. Olha só. Então, cada um deles ligados a isso. Você vai ter, por exemplo, lá no mês de abril, né, que era chamado de Airiwa, era o mês da dança do milho jovem. Provavelmente, né, você tinha a plantação do milho, né, e aí, a partir do momento que ele começava, você tem, por exemplo, no mês de março, né, aquilo que eles vão chamar de ramo de flores, provavelmente começava a florescer no mês de março, no mês de abril você tinha as primeiras espigas saindo aí, né? Maio, que era chamado de Aimurai, era o mês da canção da colheita. E o Inti Raimi, né, que era o mês de junho, era quando você tinha o festival do Deus Sol, né? Então você, né, procissão dos mortos no mês de novembro, né? Então todos esses festivais e esse calendário, ele tinha estreita ligação com as questões relacionadas tanto à religiosidade quanto às colheitas que eles vão realizar aí, certo? Então,
O que a gente sabe é que você tem documentos muito escassos desse período, né, muito do que a gente tem é por causa dos espanhóis, né, e mais os espanhóis também acabam fazendo com que muito dessa cultura se perca, né. No fim, a gente coloca aqui, né, e é importante nós destacarmos a cidade de Cusco, no Peru, né, que naquele contexto vai ser a capital aí do Império. Você tinha ali, por exemplo, um observatório que era responsável pela informações aliás, por informações que eram importantes para poder dar a base do calendário Inca, por exemplo, né? Então era um calendário que era extremamente estudado naquele contexto. Então você tinha ali na cidade de Cusco também uma estrutura arquitetônica, né, composta por cerca de 16 torres, 8 delas estavam direcionadas para o nascente e 8 para o poente, né? E você tem também que né, no nosso material de destaque, você tinha alturas desiguais, né? E essas alturas desiguais das torres, ela conseguia projetar, né? Você possibilitava observar com exatidão a posição dos solstícios, enquanto as colunas zodiacais permitiam definir os equinócios. Então, olha só, isso aqui já nos alerta para o seguinte: eles tinham um conhecimento, né, eles utilizavam lá o Quipu para matemática, eles utilizavam o calendário deles baseado na religiosidade e no processo de produção agrícola, certo? Mas uma outra coisa que é importante é que eles utilizavam também aspectos da astronomia para poder fazer observações, né? Então, esses aspectos, porque se você constrói um castelo, né, e você tem 8 torres, né, de cada lado, e elas ligadas ao nascente, ao poente, você consegue observar solstícios e equinócios, então você está falando de astronomia. Eu tinha um conhecimento básico de astronomia né, que era importante aí nesse contexto, tá? Quando a gente fala da religião, obviamente você vai ter uma religião vai ser politeísta, né? E assim como acontecia com outros povos, você vai ter construção de grandes templos, como você pode observar aí. Lógico que você tem diferenças, né? Quando você olha, por exemplo, os templos do Império Azteca, né, eles são muito maiores, né? Principalmente na cidade de Tenochtitlan, você tinha aí um grande templo nesse contexto, mas era um povo também que você tinha cidade com cerca de 500 mil habitantes. Quando nós falamos lá dos povos maias, como eles viviam num contexto de cidade-estado, né, numa organização política chamada cidade-estado, né, as cidades elas tinham templos, mas esses templos não eram tão grandiosos assim. Quando você volta aqui para o Império Inca, que é um novo império, né, você tem um império aí, então você vai ter aí novamente os grandes templos sendo construídos. E você consegue observar aí nesse templo, né, que ele tem, obviamente, uma grande escadaria. Geralmente, a parte central do templo ficava na parte superior do templo, e muitas vezes nesses outros compartimentos que você tinha no templo, eles eram importantes, por exemplo, para a armazenagem de produtos, para a armazenagem de alimentos, tá certo? Mesmo porque você tinha que atender às necessidades do rei, atender às necessidades dos sacerdotes, atender às necessidades dos órfãos, das viúvas e de pessoas necessitadas, como nós lemos aqui, que era a responsabilidade dos curacas das comunidades, certo? Então, tudo isso era importante para eles aí. A gente vai ter, nesse politeísmo, dois deuses aí que vão ser importantes, né? Você vai ter Viracocha, né? Que era um deus nômade, né? Que tinha aí um profeta que o seguia, que era o Condor Inti. Então, essa seria, por assim dizer, uma das grandes divindades do Império Inca, né? Um outro deus é o deus Inti, que nós conhecemos, né, chamado aí como o deus Sol. E o deus Inti era colocado como uma espécie de... Né, ele era colocado como servo de Viracocha. E
e era ele que exercia, né, o poder no plano superior divino, do mesmo da mesma forma que o imperador, que era aí o filho de Inti, cuidava das coisas no plano intermediário, no plano terrestre, tá certo? Então é como se fosse uma espécie de trindade, né? Viracocha, o deus Inti, né, que é o deus Sol, e aí você tinha na parte de baixo, né, aquele que era chamado de filho de Inti, que era quem governava sobre o povo Inca, tá? O imperador é esse representante dos próprios deuses, aí, o representante do deus Inti, tá certo? Você tinha Inti, logicamente, a divindade que era mais popular, né, e também a mais importante, era adorada em muitos santuários, né, você tinha oferendas dadas a eles, como, por exemplo, ouro, você tinha prata também, você tinha as virgens do sol, sim, eles realizavam, né, eles realizavam aí sacrifícios, né, sacrifícios principalmente de jovens virgens, para atender às necessidades, ou melhor dizer, para agradar aos seus deuses, para receber o favor dos seus deuses, por assim dizer. Tá? Você vai ter a mãe Lua, né, que é a Mamaquítia, né, que era considerada esposa do Sol e também a mãe do firmamento. Né? Então você tinha lá geralmente uma estátua dela no templo do Deus Sol, certo? Então ela era adorada principalmente por uma ordem de sacerdotivos que se espalhavam lá, né, por toda a costa do Peru. Né, e você tinha, por exemplo, a Pachamama, que era a Mãe Terra, né, e ela tinha um culto muito idolatrado por todo o Império, porque era encarregada de propiciar a fertilidade dos campos. Então, se você observar aqui, né, nós podemos afirmar com toda certeza que nós estamos diante de um povo que é politeísta, e esse politeísmo, né, essa religiosidade, os seus deuses, eles têm forte ligação com aquilo que nós chamamos de uma espécie de panteísmo. Os deuses se apresentam na natureza, no Deus Sol, na Lua, ele se apresenta na própria Terra, né, que vai ser uma espécie de Deus que provê todo o alimento, né, para os seus súditos, né, para aqueles que a adoram, e assim por diante. Né? O que acontece, obviamente, é que se um povo domina sobre o outro, você vai ter, no fim das contas, você vai ter, se um povo domina sobre o outro, você vai ter uma imposição da religiosidade. Tá? Então você tem uma unificação religiosa que vai ser importante nesse contexto aí, certo? Então, esse é um ponto que nós precisamos destacar aqui. Uma outra coisa que é importante nós destacarmos é a arquitetura. A arquitetura aqui é feita a partir de pedras encaixadas. Né, nós tínhamos olhado aí no slide anterior a cidade de Machu Picchu, no Peru, e você observando essa imagem, você também consegue perceber isso. As pedras são buscadas para poder né, serem encaixadas perfeitamente umas nas outras para poder transformar aí, para poder né, construir os palácios e os templos. Né? E até mesmo, olha, a cidade de Machu Picchu é um exemplo de como os incas eles produziam, né? Como eles entendiam a atividade agrícola. Como você está falando de regiões onde muitas vezes você tinha algumas regiões que você não tinha grande quantidade de água, então eles se aproveitavam, por exemplo, do degelo para poder aproveitar essas águas. Então você tem ali na cidade de Machu Picchu, por exemplo, a técnica que é chamada de técnica de terraceamento. Você constrói terraços, né, como se fossem elevações em níveis diferentes, e à medida que você tinha o descongelamento, o degelo, essas águas iam descendo pela cordilheira, e nesses terraços você tinha a retenção de parte dessa água que era utilizada para fertilização, para fertilização não, né? Eram utilizadas para irrigação, né? E a partir daí você então aumentar a produção agrícola, tá certo? Então era uma forma deles fazerem isso, e a arquitetura foi extremamente importante nesse processo. Então
essa forma de construção deles é importante. É diferente, por exemplo, quando nós lembramos, por exemplo, dos egípcios. Os egípcios usavam muito grandes blocos de rocha, né, que eram também encaixados, mas eles eram maiores. Quando você vê que os povos incas, as pedras são menores, né, lembram muito, né, o tamanho, parecido com o tamanho de um tijolo, como nós utilizamos hoje em dia. Os mesopotâmios já utilizavam outra técnica, né? Eles utilizavam utilizavam uma espécie de tijolo feito de, né, de barro cozido, argila, e que, né, você conseguia ali construir os zigurates que eles construíam, né? Mas no caso dos povos aqui, dos povos andinos, né, dos povos das regiões dos Andes, eles vão usar essas pedras aí de menor tamanho e encaixadas aí. Eles entendiam também que você tinha a ideia das 5 idades, né? Você tem essa contagem do tempo a partir das 5 idades. A primeira idade aí era chamada da idade dos homens de Viracocha, onde você tem guerra, peste e rebeliões né, que deram fim ou que dariam fim aos primeiros povos. Eles entendiam assim, virar ou não um tempo aonde você tem guerras, pestes e rebeliões que vai dar fim aos primeiros povos. Depois você tem a segunda idade, que é representada pelos homens sagrados, né? Que o fim aí seria de queimarem juntamente com o sol. Depois da terceira idade, você tem os homens selvagens, e esses homens selvagens teriam chegado ao fim com o dilúvio. Na quarta idade, você tem os homens guerreiros, que entrariam em decadência, né, acabaria entrando em decadência. E na quinta idade, a idade dos incas, né, que é onde você tem o surgimento de uma etnia que vem justamente com a ideia de uma regeneração da raça humana, de uma regeneração do mundo de uma forma geral, né? Então, eles são essa etnia, né? Então, esses povos também acreditavam né, na religião deles na vida após a morte, né? O tempo para eles também era um tempo cíclico, né? Então, você vai ter o retorno de todas as coisas através do surgimento de outras civilizações que vão dar continuidade, né, ao trabalho dos povos andinos. Eu lembro a vocês, inclusive, quando nós falamos dos maias, dos astecas, que nós falamos desse calendário cíclico. Esse calendário cíclico vai ser importante, por exemplo, né, para ser utilizado, por exemplo, para a interpretação do fim do mundo no ano de 2012. Certo? E depois se demonstrou que não era nada disso, né? A partir do momento que você compreendeu esse calendário cíclico dos povos andinos, né, você entende que na mentalidade dele, até mesmo, né, dos povos andinos, dos maias, dos astecas, essa ideia de um fim que é um novo começo. Então, nós estamos sempre no pensamento deles, no tempo, nós estamos sempre indo e voltando na história. E sempre outros povos vão surgir, né, trazendo renovação e mantendo aquela cultura, mantendo os aspectos daquela sociedade ali naquele contexto que eles viviam. E isso vai ser trazido, né, pelo calendário deles até o ano de 2012, que é quando começa-se, né, a fazer um estudo mais aprofundado e percebe-se que esse calendário cíclico trazia essa ideia. É diferente do nosso calendário, porque nós entendemos o mundo muito de uma forma linear, né? Aquilo que veio antes de Cristo, aquilo que veio depois de Cristo, esse nascimento de Cristo, né? Como se fosse um ponto de inflexão, o meio da história, e essa história vai chegar a um fim um dia, né? O nosso calendário é um calendário que nós chamamos de calendário gregoriano, né? E leva em questão também leva em consideração diversas questões religiosas, né, para poder se construir esse calendário. Então, o nosso calendário ele tem a ideia de um começo, meio e fim. Para eles não tinha isso, né? Tanto aqui para os maias, perdão, para os incas quanto para os maias e astecas, a história estava se repetindo o tempo todo. Não era o fim, era só um novo começo. Estava começando tudo de novo, tá? Então, essa é a ideia deles. Até essa ideia das 5 idades, quando você olha a ideia das 5 idades, se você observar bem com calma, você vai perceber que cada uma delas, quando chega ao fim, começa tudo de novo. É sempre uma ideia de regeneração.
Por isso que na última idade aí, né, a gente vê essa quinta idade como a idade dos Incas, que vai ser essa ideia de uma etnia de regeneração. Mas eles ainda acreditam que depois deles ainda virão outros povos que vão continuar essa história, outras regenerações vão acontecer, tá certo? A crença na vida após a morte também, isso para eles é importante, né? Então, e outra coisa que é interessante é que na mentalidade deles é que cada uma dessas idades que se passaram, né, e que virão, elas têm o seu momento e o seu legado, né, deixado aí, que vai ser perpetuado pelos próximos povos, né? Além dessas atividades agrícolas, né, das construções monumentais e até mesmo dos rituais de adoração e sacrifício aos deuses, eles eram um povo dedicado à produção de artesanato, né, vão produzir esculturas de cerâmica, a tecelagem vai ser importante nesse processo aí também, a pintura de tecidos, né, vai ser importante. Então, tudo isso vai demonstrar, né, vão ser manifestações artísticas junto com a arquitetura que vão mostrar a diversidade desse povo e a versatilidade deles. Demonstram, né, demonstram até mesmo as questões hierárquicas. As roupas que eles produziam demonstravam isso, né? Então você tinha aí a hierarquia de cada tipo, né, de lã, por exemplo, que era utilizada de acordo com a posição social, né, as mais delicadas aí geralmente eram destinadas ao Sapa Inca, né, que era o soberano dele, e aos sacerdotes, enquanto aquelas que eram inferiores eram para o restante da sociedade, né? Então, uma outra coisa que eles vão fazer, né, é participar aí, eu falei que deles utilizarem, né, a astronomia, a observação dos astros, né, não somente para questões religiosas, mas também para questões de produção, de atividade agrícola, né? Então, cada fenômeno natural para eles lá tinha um significado. Então, eles poderiam prever, por exemplo, melhores tempos para plantio e para colheita, os períodos de chuva, os períodos de seca, a partir dessas observações astronômicas que eles faziam. Os eclipses, por exemplo, eram considerados para eles assim um mau presságio, alguma coisa de ruim vai acontecer, né? E isso deixava eles né, em grande temor. Mas eles conviviam bem com isso e sabiam como, a partir da observação, o que eles deveriam fazer ou o que eles não deveriam fazer diante daqueles momentos ali, tá certo? Você vai ter também diversos sacerdotes e sacerdotisas, você vai ter, por exemplo, as Aclas, que eram chamadas de sacerdotisas do sol, né? Elas eram escolhidas justamente para isso, para serem esposas do Deus Sol. Elas tinham que ser belas, elas tinham que ser nobres, né? E, obviamente, tinham que ser virgens e terem boa conduta moral, né? Porque somente assim elas poderiam ser ofertadas num ritual de sacrifício, por exemplo, né? Algumas delas chegavam até a ser esposas aí do rei Inca e até mesmo de outros homens aí, de sacerdotes, por exemplo, né, com o passar do tempo. Mas elas eram consideradas aí puras, por assim dizer, certo? Você também vai ter um processo de aculturação, né? Os astecas passaram por isso, os maias passaram por isso, né? Então você vai ter aí, aliás, só corrigindo aqui, os astecas e os incas vão construir e vão dominar outros povos, né? Vão construir um império, né, a partir da junção com esses povos, né? Vão deixar de ser nômades, por exemplo, para serem sedentários, né? E no fim das contas você vai ter também um processo de extermínio pelos espanhóis e obviamente passaram por um processo de aculturação. Quando a gente fala de aculturação, você está falando justamente das mudanças que acontecem quando dois povos aí acabam entrando em contato, né? E aí você tem a transmissão de aspectos culturais de um para o outro. Só que, por exemplo, quando você tem
os povos incas dominando outros povos menores, obviamente que esse processo de aculturação vai fazer com que os aspectos culturais, religiosos dos povos incas, eles se sobreponham e sejam impostos. Inclusive, em um dos nossos slides aqui, eu coloquei ali, né, justamente a imposição religiosa e até mesmo a imposição da língua sobre esses povos. Então, esse é um processo de aculturação. Você está impondo a sua cultura sobre outras, né? Apesar dessa troca cultural, uma acaba se predominando, né? Acaba predominando sobre as outras, né? Depois também esse processo de aculturação, obviamente, vai passar a partir do contato com os espanhóis, né? E nesse contato com os espanhóis, muitos deles, desses aspectos culturais comuns àqueles povos naquele contexto, eles acabam desaparecendo. Aliás, muitas das populações desses povos incas desaparecem, né? Por exemplo, os espanhóis, para poder dominar os incas, eles se aproveitaram de uma crise dinástica, né? A gente vai falar melhor disso mais à frente, mas a crise dinástica ela vai ser importante nesse processo. Se não houvesse crise dinástica, talvez esses povos teriam, né, conseguiriam se manter mais unidos e até mesmo até serem dominados pelos espanhóis, os espanhóis enfrentarem maiores dificuldades nesse processo. No caso dos astecas, por exemplo, né, eles, na fé e na confiança de que o deus Quetzalcoatl ele voltaria, né, ele voltaria para reinar, para governar, e eles também acabaram entregando um presente para Hernán Cortés em ouro, o que despertou mais ainda a cobiça dos espanhóis naquele contexto. Então, era o que eles estavam procurando, era o que eles precisavam, era notícias de que você tinha ouro e prata, né? Então, isso vai passar a ser, né, uma realidade ali para eles. Facilitou o processo, né? Então, os espanhóis eles se aproveitam justamente dessas fragilidades. Tinha ainda dentro desses povos nativos, né, a ideia de uma guerra, a gente chama de guerra justa. Por exemplo, os astecas, eles consideravam que qualquer povo que fosse atacado por eles precisaria ser avisado de que isso aconteceria. Porque na mentalidade dos povos nativos da América, a guerra precisa ser justa. Você vai atacar um determinado território, um determinado povo, mas esse povo também precisa ter o direito, vamos colocar dessa forma, de se defender, certo? Já os espanhóis e portugueses eles não estão preocupados com isso. O propósito deles é um específico. No caso dos espanhóis que nós estamos falando aqui, que são esses povos que eles dominaram, né, astecas, incas e maias, o interesse deles era aumentar, né, aumentar a quantidade de ouro e metais preciosos por causa do mercantilismo metalista e, obviamente, né, buscar aí algumas culturas agrícolas que eles poderiam se aproveitar e que poderiam utilizar, né, para venda e até mesmo para comercialização na Europa, certo? Bom, aí eu falei aquela hora do sistema de terraceamento e é bom a gente colocar isso. Olha, você consegue perceber aqui, ó, tá vendo? Isso que nós estamos chamando de terraço. Eles faziam essa estrutura e essa estrutura, o que acabava acontecendo é que com o processo de degelo e até mesmo das chuvas que você pudesse ter na região, né, as águas iam descendo e todos esses terraços aqui, essas estruturas, conseguiam ter, né, uma quantidade de água encharcada, né, encharcado de água suficiente, de irrigação, você teria irrigação de água suficiente para poder produzir os alimentos, né, para poder produzir os alimentos. Essa técnica de terraceamento, olha que interessante, isso era utilizado pelos povos antigos da China, por exemplo. É um exemplo de povos, né, que estavam em outras regiões do mundo, né, e aí eles produziam, né, a partir da técnica de terraceamento também. Machu Picchu no Peru, obviamente, vai ser o exemplo mais forte, talvez o mais visitado, né, na América do Sul, que demonstra esse tipo de atividade econômica, né? Inclusive,
Muito se pergunta sobre essas cidades, que elas são, a cidade de Machu Picchu, por exemplo, é construída numa região muito alta, né? Então era uma certa dificuldade para chegar a essa região, mas eles chegavam, né, e conseguiam, né, desenvolver uma série de técnicas para poder produzir, para aumentar a produção agrícola e assim atender as necessidades da comunidade. Tá? Aí um outro exemplo de arquitetura inca, olha, você tem tanto blocos de rocha um pouco maiores, está vendo? Mas você tem blocos menores, então eles iam encaixando esses blocos uns aos outros para justamente você então né, ter as construções imponentes que eles faziam, tá? E eram imponentes mesmo. Se você levar em consideração que os conhecimentos arquitetônicos, por assim dizer, não eram tão desenvolvidos, que hoje você tem tanta tecnologia, né? Mas a tecnologia que eles tinham era justamente a junção de rochas, de blocos de rochas. E eles faziam isso funcionar, tá certo? Bom, por hoje eu quero agradecer a você por ter acompanhado a nossa aula. Quero te convidar a estar presente na nossa próxima aula. Mais uma vez, convido você a ficar atento ao seu calendário, como nós colocamos lá no início, né? E estou disponível aí, se você tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente que nós vamos respondendo aí de acordo com as necessidades de cada um de vocês. Já convido você, né? O nosso material aí tem uma indicação de um documentário, né? Dá uma olhada nesse documentário, está muito interessante. Né? Te ajuda aí, obviamente, né? Com o seu olhar de historiador, entendendo que os documentários, eles também, eles criam uma narrativa, mas com o seu olhar de historiador, dá uma olhada nesses documentários, porque vai te ajudar a compreender melhor, né? Como funcionavam os povos incas aqui na América do Sul, tá bom? Na região dos Andes. Por hoje, quero deixar aqui um forte abraço e dizer que eu te aguardo para a próxima aula, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.